relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Até 19 horas e 30 minutos. Muita informação, opinião e debate. E você participa do Fala Galera. Após quase acertar ida ao Paysandu, Emerson renova com a Ponte até o fim da Série C. Boa notícia, torcedor Ponte Pretano. E que você achou da renovação do contrato do Emerson Santos? Opine 97102-1493. 97102-1493. E como você avalia a passagem de Rafael Bilu até o momento no Guarani? Ótima, boa, regular ou ruim? Qual é o conceito do Rafael Bilu? Ótimo, bom, regular ou ruim? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio, mensagem de texto, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Vamos às pautas da Ponte para o programa de hoje. Wanderson lamenta a ausência da torcida no duelo contra o Retrô. Após quase ser negociado com o Paysandu no fim da janela, Emerson renova com a Ponte até o fim da Série C. Volante que também atua como zagueiro, recebeu na última sexta-feira proposta para defender o Papão, mas não houve tempo suficiente para finalizar as questões burocráticas. O novo contrato já está publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e agora o atleta trabalha para ficar à disposição de Valentim para o duelo contra o Retrô. Ponte fica no empate em 1-1 com o Operário em Ponta Grossa e cai para a terceira posição na Série B do Brasileiro Sub-20. Macaca volta a campo na próxima quarta-feira contra o Coritiba no estádio Dorival de Brito. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria renova com João Gabriel. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Rafael Bilu diz que prefere gramado normal ao sintético. Rafael Bilu faz um balanço sobre a sua passagem até agora pelo Guarani. Rafael Bilu comenta vaias da torcida após o apito final. Maurício Souza enfrenta a primeira pressão nos bastidores, mas é respaldado pela diretoria. Em busca da primeira vitória na Série C, Guarani enfrenta o Brusque no próximo domingo às 19 horas. Partida será realizada no estádio Augusto Bauer, que possui gramado sintético. Guarani ainda não venceu jogando fora de casa em 6 partidas disputadas, distante do brinco de ouro na temporada. Bugre acumula 2 empates e 4 derrotas. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Maurício estuda mudanças na equipe para enfrentar o Brusque. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. Corinthians faz contato com Dorival Júnior e alinha detalhes finais para a demissão de Ramon Dias. Diretoria quer ter um novo técnico encaminhado antes de formalizar o adeus da sua comissão.
Internamente, a troca da comissão técnica é tratada como uma mera questão de tempo. O Corinthians quer resolver o imbróglio o mais rápido possível, para já ter alguém engatilhado para assumir a equipe na sequência do Campeonato Brasileiro. Pauta 2. Capitão do São Paulo e atacante Caleri passou por exames na tarde desta quinta-feira no Hospital Albert Einstein, que diagnosticaram uma ruptura no ligamento cruzado anterior, a tal da LCA, do joelho esquerdo. O tempo de recuperação costuma ser de 6 a 9 meses. O jogador passará por cirurgia na próxima semana e a diretoria do Tricolor vai à Europa em busca de um reforço para suprir a ausência do argentino. Pauta 3. O RB Leipzig, da Alemanha, fará uma turnê no Brasil entre os dias 23 e 30 de maio. E durante a passagem pelo país, disputará um amistoso contra o Santos no dia 28 deste mês, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O estádio será a casa do Red Bull Bragantino nos próximos anos, enquanto Nabi Abichedi será transformado em arena. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. E você que vai mandar para cá mensagem para participar do programa, se quiser, pode também opinar não só com as enquetes do dia, mas também com os temas do dia. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de áudio e também mensagens de texto. Ambos curtas, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. E hoje, aqui no programa Esporte em Debate, teremos sorteio. Você vai concorrer a um par de ingressos para o Etno Wild, mais um rádio portátil da Mundial. Um par de ingressos para o Parque Aquático Etno Wild, mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a faixa estendida para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Para participar é muito fácil. Basta você entrar agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário, é fácil de preencher e você já estará apto para concorrer aos prêmios de hoje. Atenção, caso você não possa vir buscar, você terá 3 dias úteis para vir buscar. São 2 horários, das 9 da manhã até 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. 3 dias úteis. Hoje é quinta-feira. Você terá... Amanhã é feriado e segunda é feriado também. Então você terá terça da semana que vem, né? Terça, quarta e quinta para retirar os presentes. Caso não possa comparecer, aí você, por favor, não participe, porque se você participar, você pode ganhar e aí não terá condição de vir buscar. E os presentes ficarão aqui na recepção. O nosso objetivo é entregá-los. Então aí, se você não pode vir buscar, passa a sua vez para alguém que tem possibilidade de vir buscar, tá bom? Então, você que pode vir buscar, participe e boa sorte para você. 17h11.
Mesa de áudio Pedro Piscinato, ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. E hoje, concomitantemente, ele também opera o switch, o equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas esta imagem que você está vendo neste momento. Então é o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Sabe quem também gosta de uma aguinha assim, fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, essencial para o futuro de Campinas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Páscoa é tempo de renovação, de estar junto de quem amamos. Nesta data, celebre os sabores da tradição com Família Diani. Nosso almoço é um convite para viver momentos únicos, em um ambiente acolhedor e com a melhor vista da cidade. E se preferir celebrar em casa, leve os sabores da nossa rotisseria até a sua mesa com as encomendas especiais de Páscoa, feitas artesanalmente como manda a tradição. Família Diani, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h17. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje até 19h30. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados.
oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E é o seguinte, olha, a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes, ideal para quem busca uma alimentação saudável. E é o seguinte, olha, a Aroma das Ervas está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Quando você for comprar temperos, dá uma olhada na marca. Veja antes de levar a marca. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa, a Aroma das Ervas. Essa é a boa, hein? Se for Aroma das Ervas, pode levar, porque essa é a boa. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Glauco Sato, o filho, e o Antônio Sato, o pai. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 17h19. Ouvinte participando, Guilherme Henrique Amâncio Vicente, Vila Padre Manuel da Nóbrega. Abraço para vocês todos aí. Abraço para você, Guilherme. Muito obrigado pela sua participação. E o link já está funcionando, tá? Você que quer participar dos presentes de hoje, né? Do sorteio, entre lá, o link já está posicionado e já está funcionando. Um par de ingressos do Etno Wild, mais um rádio portátil da Mundial. Você vai entrar lá no link, aí aparece um formulário. Preencha o formulário e aí você já estará participando. Em qualquer momento do programa eu vou fazer o sorteio. E aí você, para poder participar, obrigatoriamente tem que preencher este formulário, porque o sorteio é eletrônico. Então entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o cupom, preencha o formulário e você estará participando do sorteio. Ouvinte participando, mandando para cá a sua participação. Boa tarde, amigos da CBN. O Rafael Bilu é regular, só pelo golaço que marcou contra o Corinthians. Abraço, JP de Moraes. Ô JP, você errou a rádio, compadre. Aqui é Rádio Bandeirantes. Errou! Não, errou completamente, né? Mandou a mensagem para a rádio errada. Não é CBN, é Rádio Bandeirantes. Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Acontece, né, JP? Abraço para você de qualquer maneira. Bom dia, senhores. Meu time da Ponte para enfrentar o Retrô. Diogo Matheus, Maguinho, Simon, Arthur, Sérgio Rafael, Barcelos, Dudu, Léo Oliveira, Elvis, Jean Dias,
Danley ou outro na área. Olha, Carlos do Jardim do Lago. Diogo 1, Maguinho 2, Simon 3, Arthur 4, Sérgio Rafael 5, Barcelos 6, Dudu 7, Léo Oliveira 8, Elvis 9, Jean Dias 10 e Darley 11. Tive a impressão que tinha 12, mas tem 11. Então, olha só, você está colocando Simon, é um zagueiro. Danley Santos, outro zagueiro. Barcelos, está jogando de zagueiro também. Então, esses estão os só para acertar aqui, né, a plataforma tática. Então, Maguinho lateral direito, aí Simon, Sérgio Rafael e Barcelos, esses são os zagueiros. Arthur na lateral esquerda. Aí Dudu e Léo Oliveira são os volantes, com Elvis jogando na meia. E o Jean Dias e quem que é o outro atacante? Faltou um atacante então, né? Faltou um atacante nesse time. Tá meio estranho, hein? O Carlos do Jardim do Lago. Tentei fazer uma interpretação, mas realmente está confuso. Batista Bandeirantes é tão boa que até os ouvintes de outras rádios também ouvem ela. Eduardo Moraes, Vila Padre Anchieta. Eduardo Moraes, um abraço para você, muito obrigado. Um abraço para todos aí da Vila Padre Anchieta. Pessoal lá da CBN, todos nossos amigos, né? E até companheiros que já trabalharam conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes. O Batistão, qual quantidade de passagens e hospedagem quando o jogo é fora de casa na Série C? Ouvinte Henrique Panda. Olha, se não me engano, 25 passagens é o que paga a CBF. 25 ou 26. Mas os times normalmente viajam com 30. E o excedente, o clube tem que bancar. Então, esse é o número, né? 25 ou 26 passagens e hospedagem é o que paga a CBF para os clubes disputarem a Série C. O Edinaldo Rodrigues até disse que 25, né? 25 passagens e 25 hospedagens. O Edinaldo diz que está investindo 100 milhões de reais na disputa da Série C. É um investimento grande. E essas despesas estão nesses 100 milhões, né? Hospedagem de 20 times, a passagem aérea, a arbitragem e também o VAR a partir da segunda fase. Primeira fase não tem VAR na Série C. É a chamada arbitragem raiz. Então tá aí respondendo objetivamente ao Rick Panda. 25 é o número de passagens. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos ao Fala Galera de hoje. Quase indo para o Paysandu, o Emerson acabou acertando a renovação, a continuidade dele na Ponte. Se é uma boa notícia, é. Acho ele um jogador muito regular e que vai ajudar muito a Ponte nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Pelos lados do Guarani, qual é o conceito que eu tenho de Rafael Bilu? Regular, Batista. É um jogador que eu confesso não me enche os olhos, acho um jogador extremamente comum. Teve boas partidas, partidas não tão boas. Eu acho que para a Série C pode ajudar, mas o conceito para o Bilu é regular, Batista.
17 horas e 26 minutos em Campinas. Ouvinte participando, mandando pra cá suas mensagens. 971021493, mensagem de áudio e também mensagens de texto. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena. A dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. 17 horas e 28 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Siga mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto e mensagens de áudio, ambos curtos, né? Assim dá tempo de a gente colocar no ar o maior número de mensagens. Mande pra cá mensagens de texto, também mensagens de áudio pelo 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. E é o seguinte, para você participar do sorteio, aí não é pelo WhatsApp, tá bom? Aí você vai entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá tem um link, e esse link vai mandar você para um formulário. Aí você preenche esse formulário e é o que você precisa fazer para concorrer, tá bom? Então, pelo canal de vídeos, para concorrer aos presentes de hoje. E pelo WhatsApp para você participar do programa com as suas opiniões. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, presidente da Federação Quirino. Olha, tem que começar a usar a base, viu? Colocar o João Gabriel aí na lateral, puxa o Maguinho pro meio, começar a dar chance pro pessoal da base aí, que esses boi cansados aí não dá não. Mas o Valentim não tem peito, ele tem medo de pôr. Só quem tem peito consegue colocar. Pode ver a declaração do Luxemburgo, do Leão. Eles só colocaram os meninos da base porque eles têm peito. O Valentim falta isso, infelizmente. Grande abraço a todos. Ouvinte no ar, mais um. Olá, meus amigos da Bandeirantes, boa tarde. É Roberto Macedo, distrito de Souzas, Campinas. Por gentileza, me tira uma dúvida. Qual é o custo do cartão vermelho e amarelo para as equipes? E, caso haja um valor, quem é que arca com este pagamento? O atleta ou o próprio clube? Ok? Muito obrigado, uma boa tarde, hein? Olha, Fala, nas Batista. competições organizadas pela CBF, não tem custo nenhum. Nas competições internacionais, Libertadores e Sul-Americana, o custo é de $100 para o cartão, amarelo ou vermelho. E quem paga é o clube, o atleta não paga. Quem paga é o clube. Mas nas competições estaduais e nacionais,
Cartão não tem custo. O que tem é um acúmulo de cartões, né? Aí o jogador que toma o terceiro cartão, ele cumpre uma partida automaticamente. Depois ele vai para um julgamento. No caso do cartão vermelho, se for por uma entrada muito forte, se for por causa de uma ação violenta, ele no julgamento pode pegar mais de uma partida. Às vezes pega 3, 4, e aí já cumpriu uma automática. Aí tem que cumprir as demais. Mas não tem pena pecuniária. Clube não paga nenhum valor pelo cartão nem amarelo e nem vermelho no Brasil. 17h32, mais um ouvinte no ar. Fala Batista, tudo bem? Wellington Bugrino aqui de Cosmópolis. O Guarani vai jogar agora domingo, 7 da noite. A última apresentação foi tenebrosa. Inclusive fui até embora mais cedo, de vergonha que eu fiquei com o gol contra. Eu e meu filho, que tem 2 anos, o Eduardo. E vai jogar agora 7 da noite, nesse domingo. Você acha que se o Guarani perder, com a mesma atuação que teve aqui no Brinco, o Maurício corre o risco de ser demitido? E se for demitido, não seria a pior solução para o Guarani? E haja vista que não temos nem nomes assim que possam assumir o Guarani hoje, com o elenco que foi montado, né? Seria um verdadeiro jogo de xadrez, né? Tirar o treinador com apenas 2 jogos, embora ele tenha sido um professor pardal, porque não há evolução no time, né? Nós não estamos vendo o time evoluir, jogar para frente, embora tenha feito um bom segundo tempo, mas também nada que agredisse tanto o Maringá. O que vocês acham? A cabeça dele vai rolar nesse jogo se ele perder? E se ele perder, eu sei que vocês não vão falar, mas estou tendo que perguntar, quem será que entraria no lugar dele neste momento? Bom, eu vou dizer o que eu faria, né? Agora, o que os dirigentes vão fazer é difícil de saber. Porque a gente tem observado nas séries A e B, não há o mínimo de paciência. Veja aí, 4 treinadores já foram demitidos na Série A. Primeiro deles, Mano Menezes, Fluminense. Uma rodada, demitido. Pedro Caixinha, demitido também. Aí o técnico do Grêmio, ontem, tomou uma paulada lá do Mirassol, Quinteiros, Gustavo Quinteiros, também recebeu um pé no traseiro. E o outro que está saindo também é o técnico do Corinthians. Até já dizem, né, que a diretoria já está negociando com outro treinador. Então, acredito que o Ramon Dias já vai também ganhar a mala. Será o 5º. E o técnico do São Paulo está pendurado também. Acho que se não cair ninguém nesse fim de semana, provavelmente deve cair o técnico do São Paulo. E na Série B também, né? Já tivemos aí treinadores demitidos. Marquinhos Santos, uma rodada, demissão. Técnico do Náutico. Contratou novo treinador, Hélio dos Anjos. Então, eu percebo que esse modelo que está sendo praticado na Série A, também na Série B, acredito que será praticado também na Série C. Não há tempo para nada. Então, não vai me surpreender se, no caso de uma derrota para o Brusque, o Maurício Souza seja demitido. Eu não faria isso. Maurício Souza teve 40 dias treinando o time, montando o esquema para colocar em prática. Não é em uma rodada ou 2 que ele vai conseguir organizar o time. O time foi mal contra a equipe do Maringá? Sim, foi mal. Mas só perdeu o jogo porque teve um gol impedido, escandalosamente impedido, e também o gol
que deu a vitória para o Maringá já praticamente no final. Foi um gol contra. Fatalidade. Então o Guarani poderia ter tido uma melhor sorte. Pelo menos um empate. Nem estou falando de vitória. Acredito que o empate seria mais justo por aquilo que fez o Guarani, especialmente no segundo tempo. Então não demitiria, não. O Maurício, ele é um bom treinador, tem capacidade, faz besteiras, como todos os treinadores que são atingidos pela ordem alienígena. Ele não faz besteira por ele próprio. Ele faz porque tem uma ordem alienígena que entra na cabeça dele. Por exemplo, escalar de meia de armação o Anderson Leite. Não é o Maurício Souza que faz isso. É a ordem alienígena que entra na cabeça dele, interfere na escalação. Então o Maurício, ele pode dar resultado sim. Primeiro que eu não acredito em caso de derrota. Eu vi o jogo, transmitir, narrei na tela da Band, Ituano e Brusque. O Brusque não jogou absolutamente nada. Assim como também não jogou absolutamente nada o Ituano. O jogo foi o circo dos horrores elevado à 10ª potência. Mas o goleiro do Brusque é muito bom, hein? O time do Ituano teve lá umas 4 oportunidades para fazer o gol. Não conseguiu fazer por causa da qualidade do goleiro. Então o Guarani tem que tomar cuidado, porque vai enfrentar um goleiro de muita qualidade. Pelo menos foi isso que ele mostrou no jogo diante do time do Ituano. Ele segurou o empate. O jogo não era para ter sido 0-0. O Ituano era para ter vencido a partida. Só não venceu por causa do goleiro do Brusque. Então vai ter dificuldade sim por causa desse goleiro. Mas eu não demitiria não em caso de derrota contra a equipe do Brusque. Daria mais tempo ao tempo para que o Maurício possa colocar aí a sua cara, o seu jeito e organizar o time do Guarani. Mais um ouvinte participando, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Wilson de Março. Esse time que o cara, tal de Carlos, escalou, é para jogar a Série D, né? Sérgio Rafael, montoeira de perna de pau aí, rapaz. O cara já tá criando, acho que ele é bugrino. Ele não é ponto pretano. Chegou à conclusão, Batista, sobre os 12 pontos que o Maringá disse que vai ganhar do time de Campinas? 6 agora. E se alguém classificar na chave com ele do outro, aí de volta são mais 6. Pode ser até 18, porque pode cair Ponte Preta e Guarani junto com ele na mesma chave. Você já pensou? Que estrago, que strike que eles vão fazer nos times de Campinas? Um abraço, brincadeira, Wilson de Março, um abraço. Valeu, Wilson de Março, um abraço, muito obrigado. Ele está falando porque quando ele falou do Maringá, que ele mora lá, né, em Maringá, no Paraná, e ele falou maravilhas desse time do Maringá e disse que o time do Maringá ia ganhar 12 pontos dos times de Campinas. E aí eu até brinquei com ele na oportunidade, que só se cada jogo valesse 6 pontos, que só tem a primeira fase do campeonato, né? Então é um jogo contra o Guarani, já foi, já ganhou, e um jogo contra a Ponte. Para ganhar mais pontos, aí os 3 têm que se classificar. Ponte e Guarani e o time do Maringá. E ainda os 3 precisam estar no mesmo grupo, porque os 8 classificados serão divididos em 2 grupos de 4. Aí joga em turno e retorno, por isso que ele está dizendo, né? E vai ganhar aí mais 6 pontos. Pode ser 18, porque daí é turno e retorno. Então, olha, só se realmente os astros se cruzarem, se alinharem,
para que tudo possa estar organizado, para que os 3 times possam disputar no mesmo grupo, primeiro se classificando e depois disputando no mesmo grupo, para acontecer o que o Wilson de Márcio está dizendo. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, tudo bem? Batista? Band. Claro que precisa mudar, alterar a Ponte Preta. Claro que precisa alterar a Ponte Preta. Tem que parar de jogar com 2 lateral, um improvisado de zagueiro e ao mesmo tempo atacante, e não funciona. A Ponte Preta tem 11 atacantes no elenco, conta aí, pode contar. Não todos de área, claro, mas são 11 atacantes. Aí o cara monta o time retrancado, com 2 zagueiros e 2 lateral, um fazendo o papel de lateral de zagueiro. Precisa alterar, melhorar o meio de campo. Se ele quer jogar seguro, joga com 4 no meio de campo, mas não com 3 zagueiros. Um ala esquerda e um ala direita. E ponto, e vamos pra frente. E tem que jogar com um centroavante de área, velho, o pivô. Tá? E tem jogador que tem condição de jogar nessa posição aí, antes do Gé. Quando o Gé voltar, como é que ele vai fazer? Ele não vai alterar o esquema? Então vai ter que mudar isso daí. Na verdade, eu tô lá. Um abraço a todos. Vamos ganhar sim. Vai ser sofrível, mas vamos ganhar sim. Sábado. Abraço, muito obrigado. Quando o Gé voltar, ele tira um atacante e coloca o Gé. Não vai jogar com 3, vai jogar com 2, tirando um atacante e colocando um no lugar, né? Colocando o Gé no lugar. 17h43, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo sábado, 5 da tarde, jogo no estádio Moisés Zucarelli. Segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, confronto contra o time pernambucano do Retrô. Ponte que na estreia empatou com o Figueirense 1-1 jogando no estádio Orlando Scarpelli e vai em busca da primeira vitória na competição. Macaca que não terá o principal apoio que poderia ter, que é o do torcedor. A gente lembra sempre, né? Há aquela punição imposta pelo STJD, confusão no derby do ano passado ainda pela Série B. A Ponte foi punida em 2 partidas, conseguiu reverter uma punição e vai ter que cumprir este jogo então com portões fechados. O torcedor ponte pretano não vai poder estar no estádio, mas claro, vai apoiar e vai acompanhar a Ponte Preta ouvindo a Rádio Bandeirantes e assistindo na Band Mais TV o jogo de sábado, 5 da tarde. O time poderá ter mudanças, alguns jogadores que não estavam à disposição na partida contra o Figueirense agora estão disponíveis para o técnico Alberto Valentim, o que possibilita a mudança aí tanto no sistema defensivo quanto também no meio-campo, né? Elvis é uma possibilidade de começar o jogo como titular. Mas quem concedeu entrevista nesta quinta-feira foi o zagueiro Wanderson. Ele que fez aí a sua estreia, né, vindo do CSA, começou o jogo como titular contra a equipe do Figueirense e foi bem. Ele fala sobre a sua estreia e ressalta a dificuldade de jogar sem torcida, né? Ele lamenta o fato de não ter torcedor da Ponte Preta no jogo deste sábado contra o Retrô. É diferente, né? É diferente, mas a gente já passava por cima desse obstáculo, né? Mas eu tenho certeza que na 4ª rodada a gente vai ter o nosso torcedor, que faz a situação diferente, positiva para nós, mas vamos em busca desses 3 pontos para nós, para eles, que tenho certeza que vai estar de casa, assistindo, apoiando, para que a gente possa dar continuidade e buscar o objetivo maior do clube. Palavras, portanto, do Wanderson. Claro que o torcedor ponte pretano faz falta em qualquer ocasião. A Ponte que terá na sequência aí do campeonato o Emerson, né? Havia muita expectativa sobre a sua renovação contratual. Quase o Emerson foi embora, havia uma negociação avançada com o Paysandu, mas felizmente por torcedor ponte pretano, essa negociação com o time do Pará não deu certo e por isso o Emerson renovou o contrato até o final da Série C. Ele que foi capitão do time na disputa do Campeonato Paulista, também está à disposição do técnico Alberto Valentim. É a Ponte que vai em busca da primeira vitória, até para valorizar ainda mais o ponto conquistado na estreia em Florianópolis no jogo contra o Figueirense. Estas foram as informações da Macaca, aqui no Esporte em Debate. 17h46. Você já ouviu falar do Sicredi?
O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h48. Vamos lá, CH, montando aí, né, na sua mente aquilo que você tem em mente, não aquilo que o Valentim vai colocar em campo. Mas para você, qual seria o time ideal da Macaca para enfrentar o Retrô sábado, 5 da tarde, em CH? Só para ver se efetivamente meu som tá chegando legal, porque a tecnologia mudou, Batista. Tomara que para melhor. Tá chegando bem o áudio aí? Sim, tá chegando bem, som e imagem. Ótimo. Ô Batista, eu imagino um time modificado, principalmente no seu meio-campo. Eu manteria dois jogadores que eu acho que tem que estar nesse time. Eu acho que o Léo Oliveira tem que fazer a volância com o Dudu. Eu acrescentaria o Elvis nesse meio campo, não é? Eu acho que o Renato recuperado é um jogador que tem que ser pensado, né? Mas a princípio eu continuaria com a primeira linha igual, não é? Na volância Dudu e Léo Oliveira, Elvis, na frente Serginho e Jean Dias. Esse seria meu time para jogar uma partida em casa, sem torcida, mas com uma qualidade técnica bem diferente do que nós vimos na primeira partida, principalmente no primeiro tempo, contra a equipe do Figueirense. Alguma coisa tem que ser feita. Agora, se o treinador vai fazer, se não vai fazer, eu não tenho a mínima ideia. Foram 2 ou 3 entrevistas do início do trabalho do Valentim até agora, e ele, para mim, pelo menos na minha compreensão, deixou muito claro que exige que o Elvis tenha mais mobilidade e um melhor preparo físico. Exige, né? Eu acho que ele se movimentou bem, o Elvis, no segundo tempo e, portanto, a qualidade técnica foi outra na segunda etapa de todos que ficam em volta do Elvis, né? Os extremas, os meio-campistas, quem está na frente, os atacantes, ele conhece o posicionamento, ele tem experiência e pode contribuir muito. Se o preparo físico dele não for o ideal, que eu, sinceramente, com detalhes não sei, eu mesmo assim começaria a partida com ele. Então manteria os 3 zagueiros, manteria Arthur e também Maguinho do lado do campo, manteria o Léo Oliveira, mas para jogar do lado do Dudu, que arrasta bem a bola, Elvis, Serginho e Jean Dias. Seria mais ou menos por aí a minha escolha se fosse o técnico da Ponte, Batista. Eu não tenho informação, CH, se o Emerson Santos já está recuperado. Ele vinha com uma contusão.
O problema nem era o contrato, porque o contrato dele vence no final desse mês. Então, a parte documental, estava tudo certo, estava tudo ok. Mas ele vinha com a contusão. Não tenho informação se ele já está recuperado, porque a Ponte não divulga informações sobre o departamento médico. Mas se o Emerson estiver recuperado, você acha que ele recupera a titularidade ou não? Tecnicamente eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tem que jogar no lugar do Simon, que diga-se na última partida não foi bem. Eu acho que o Emerson entra entre os dois zagueiros aí, entre o Wanderson e também o Danilo Barcelos. Ora, Wanderson, né, um no meio ali entre os três zagueiros, e o Arthur. Essa dobra acontece, essa variação acontece. Eu não gosto muito desde que quando o Valentim começou, mas vamos esperar 3 partidas, né? Porque nessa formação a Ponte foi muito bem no Campeonato Paulista. E de repente um ajuste no meio-campo pode fazer também com que a parte defensiva melhore. Até acho que vai melhorar, se ele mexer no meio-campo. Do jeito que tá, Luiz Felipe por dentro, desculpa, não funcionou. O Dudu e o Elvis entraram muito bem no segundo tempo, por isso que eu manteria. Agora, se o Emerson tiver a condição, vai pro jogo, Batista. Tecnicamente, ele é mais jogador que o Simon. São 17h53 em Campinas. Você tá mandando para cá suas mensagens 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo, a gente coloca o máximo possível. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Wilson de Marte. Esse já foi, Esse né? time que o cara tal de Carlos escalou. Eu vejo vocês comentar que o Maringá é o melhor time do campeonato da Série C. Eu gostaria de saber se vocês assistiram o jogo entre Ipiranga e Londrina. Vocês estão completamente enganados. O time do Londrina tem jogadores que seria titular em qualquer time da primeira... E digo mais, hein? Para falar que o Maringá é o melhor, tem que assistir todos. Não é porque ele foi bem no Campeonato Paranaense que isso quer dizer que ele é o melhor time. Vocês estão completamente equivocados. Um abraço, José Luiz Furlan, Campinas. Abraço, Zé Luiz Furlan, muito obrigado. Você então está escalado para assistir todos os times da Série C. E aí depois você manda para cá um áudio. Não se preocupe com o tempo. Manda um áudio com um relatório de todos os times daquilo que você viu na Série C, tá bom? Você será o nosso correspondente para fazer uma análise de cada time. Combinado? Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Excelente Semana Santa a todos aí. Bom feriado. Eu gostaria que voltasse a numeração de jogadores como era antigamente. De 1 a 11. Tá? E a mesma coisa os jogadores. Goleiro, um lateral, 2 zagueiros, um lateral esquerdo, meio de campo, um meia direita, um meia esquerda, um volante, um ponta direita, um centroavante e um ponta esquerda. A Ponte teve vários pontas esquerdas, Paulo Egídio, Tuta, Abel, João Paulo e muitos mais aí. Grande abraço a vocês. E outra coisa, esse treinador tem que ter coragem de usar a base. O Pedrinho, o Gustavo, o Leão, o lateral direito aí, que agora falhou o nome. Tá? Tem que pôr essa molecada, o DNA da Ponte Preta é jogar pra frente. Não ficar esperando no meio de campo e partir no contra-ataque, como é o esquema dele. Na Série B foi a mesma coisa. Na Série C vai ser a mesma coisa. Um grande abraço a todos aí. Boa tarde. Carlos Matozinho, Itatiba, São Paulo, Brasil. Abraço, Matozinho. Esse negócio de numeração fixa nunca mais vai acontecer. Eu também prefiro a numeração
tradicional, né? Raiz, como era antigamente. Número 1, goleiro, 2, lateral direito, 3, zagueiro central, 4, o quarto zagueiro, 6, lateral esquerdo. 6 ou 4, né? Tinha time que usava 4. O Guarani, por exemplo, gostava de usar 4 na lateral esquerda. E aí o zagueiro era 6. O Santos gostava de usar 3 para a lateral esquerda. E aí o 6 era zagueiro. Nenhum problema. Meio campo, 5 volantes. E aí vinha os meias. E depois os atacantes. Os atacantes sempre 7, 9 e 11. E o meio campo com 5, 8 e 10. Era muito bom, né? Até hoje, lá no programa Os Donos da Bola, enquanto rolava o comercial, eu, CH e o Tigrão, estávamos batendo lá uma caixa descontraídamente sobre a dificuldade que é o futebol atual. Então a numeração é uma numeração bizarra, é tudo número grande, vira uma confusão incrível. E isso sem dizer os times, né, que tem uma camisa que esconde o número. Você não sabe, os números são todos escondidos pelo desenho da camisa. Aí tem a questão do cabelo. Todos são cópias um do outro. Os cabelos todos iguais. Quando pinta o cabelo, todos pintam igual. O corte, tudo igual. Aí chuteira, mesma coisa. Chuteira tudo igual. Um usa chuteira amarela, tem uns 5 ou 6 lá com chuteira amarela. Se usa chuteira vermelha, tem uns 4 ou 5 com chuteira vermelha. Então, fica realmente complicado a gente identificar. Por número não dá. Por característica, são todos iguais. Por chuteira, não dá também. Então vira aquela confusão imensa. E estádio que tem problema de iluminação em jogo à noite, aí é pior ainda. Se o jogo é à tarde com luz natural, fica aí um pouco mais fácil, né? Guarani e Ponte aqui, eles cuidaram da iluminação. Os dois estádios estão com iluminação ótima, mas não é todo estádio que é assim. O estádio do Brusque, Guarani vai mandar o jogo lá contra o Brusque. Iluminação horrorosa. Então é um problema terrível. Então, Matosinho, eu também gostaria de número raiz, mas isso não vai acontecer. É a modernidade, sinal dos tempos. Tem tanta coisa que eu gostaria. Não é saudosismo, né? Até o CEO do Santos deu uma entrevista essa semana, na segunda-feira, e ele disse: Pedro Martins é o CEO do Santos. O saudosismo vai matar o Santos. Como se o saudosismo fosse o responsável por toda a incompetência de dirigentes do Santos que colocaram o Santos nesse buraco que ele se meteu. Então, não é ser saudosista, mas eu gostaria que as músicas da década de 80, eu também, da década de 90, pudessem os compositores de hoje terem a mesma criatividade daquela época. E assim vai para o cinema, com filmes extraordinários, maravilhosos, e não esses filmes lacradores de hoje. E só para citar aqui 2 vertentes, né? Poderia citar muito mais. Então, Matosinho, não tem jeito de voltar atrás, o mundo corre e vai para frente. E eu já ouvi ele falar, ele que é saudosista, mas saudosista na melhor acepção da palavra. Saudosista positivamente. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde. Batista, boa tarde, amigos do Esporte em Debate. Não é questão de ser saudosista
e o saudosista ser confundido com retrógrado, com quem vive de passado. Não é isso. Eu acho que as coisas belas, bonitas, bem feitas, os bons exemplos, né? Eles têm que ser relembrados e têm que inspirar novas gerações. Tem que ser reverenciadas, né? Então, porque tem uma música do John Lennon que tem 50 anos, e aí eu quero ouvir a música e falo, nossa, da onde você tirou isso? Não, isso é música eterna. Um filme bem feito, né? Uma pessoa que viveu nesse mundo e que só praticou o bem e que ajudou seu semelhante, que foi correto, que honrou seus compromissos, que cuidou bem da sua família. Ah, mas você fica falando, já morreu faz tanto tempo. Pô, mas que ele inspire a picaretagem de hoje para que ela mude, né? Então, futebol. Pô, você fala do Zenon com a 10 do Guarani, do Dicá com a 10 da Ponte. Pô, vou falar de quem? Hoje eu não sei quem que é o camisa 10 do Guarani. Não sei quem é o camisa 10 da Ponte e eu trabalho com isso. Não sei. Se você me perguntar, eu não sei. Quem é camisa 10 da Ponte? Ah, a Ponte é o Elvis, mas não tá jogando. E no Guarani? Ah, é o Anderson Leite, mas ele é 10? Interrogação. Então eu tenho saudades, mas quando a gente fala e cita alguns bons exemplos, é para mostrar que a gente já teve, né, momentos gloriosos. E quando a gente lembra de momentos gloriosos e não de coisas negativas, eu acho que a gente, no mínimo, consegue impregnar as nossas ações momentâneas, as nossas ações contemporâneas, as nossas ações factuais, com coisas boas, né? Então, se eu quero ir bater uma bolinha, se eu conseguisse bater minha bolinha ainda quando eu já bati durante longos anos, eu ia lá entrar em campo e ia ficar pensando no Zé Buscapé, no arranca-toco. Não, peraí, eu vou entrar aqui pensando num cara que eu admirei jogando, como que ele batia bonito da bola. Quem sabe eu bata também na minha pelada. Então é questão de você se inspirar em bons exemplos, em coisas positivas. E os bons exemplos e as coisas bem feitas, elas são atemporais, né? Elas não têm idade, elas são eternas. Por isso é que amanhã o mundo católico, e hoje e durante toda essa semana, lembra dos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu sou saudosista porque eu admiro a obra de Cristo, porque eu contemplo, procuro na medida do possível divulgar e procuro em algumas coisas muito pequenas tentar seguir alguns ensinamentos como frágil mortal, falível e cheio de pecados. Então, porque eu admiro a obra de Jesus Cristo e o mundo católico amanhã lembra da paixão e morte de Jesus Cristo, porque ele incomodava, mas porque ele fazia justiça. Então eu sou saudosista, porque eu cultuo a obra, porque eu cultuo o espírito, porque eu cultuo a imensidão de espírito, porque eu cultuo os exemplos magníficos, porque eu cultuo as obras de caridade, as pessoas que foram ajudadas, as pessoas que foram curadas por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo maior exemplo da história mais linda que a humanidade já escreveu, e a história com I, não com E, porque ela é verdadeira. As escrituras estão aí, a documentação está aí, o túmulo está aí, o santo sudário está aí. Então eu sou saudosista, porque eu cultuo coisas positivas e exemplos magníficos, e saudosista para mim é virtude, e não motivo de chacota, como uma geração despreparada, desrespeitosa, que pratica o etarismo a todo momento, e que não se tocou ainda que a pessoa mais madura de hoje é o jovem que deu certo. Para chegar até onde nós estamos chegando, tem que ter feito tudo direitinho, porque senão fica pelo caminho, pelas tabelas. E reflitam sobre a data de amanhã, sobre essa trajetória de 33 anos andando por esta terra, de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Reflitam nos seus exemplos, mas com profundidade, e não apenas de forma superficial, não comendo carne,
vermelha amanhã, ou fazendo jejum, ou indo à missa, mas fica pensando e vendo se o vestido da moça que está do lado está mais degotado do que a que está do outro lado. Não, reflita com profundidade e procure praticar 1 milionésimo. Você já será um grande ser humano. Pode botar o Fala Galera para nós aí, por gentileza, que o celular do Tigrão tá mais para lá do que para cá. Não, eu usei bastante hoje e a bateria está dando uma carregadinha. Daqui a pouco ele tá na mão. Quase acertar ida ao Paysandu. Aqui não tá aparecendo inteiro na tela, né? Quase após acertar ida ao Paysandu, Emerson renova com a Ponte para a Série C. Boa notícia, torcedor Ponte Pretano, ótima notícia. Já falamos todos aqui sobre isso. Ótima notícia, o Emerson fez uma boa Série B, apesar do rebaixamento. Ponte não caiu por causa do Emerson, não. Caiu por causa de um monte de outras coisas. Circunstâncias e alguns jogadores que pipocaram. Mas o Emerson foi bem. E no Campeonato Paulista foi melhor ainda quando se achou na posição do terceiro zagueiro ali, jogando numa faixa central, às vezes deslocado um pouquinho mais para o lado direito, com boa saída de bola. Então, boa notícia, sim, essa do Emerson, que já tinha ido. O Emerson é aquele que voltou sem nunca ter ido. Já era jogador do Paysandu e parece que a documentação acabou não ficando pronta, estourando o prazo, e aí o Emerson, para mim acertadamente por parte da diretoria da Ponte e do Emerson, renovou. Ele renovou com a Ponte renovou com ele, e eu acho que é uma boa notícia. E agora o Fala Galera Alviverde da ex-Cidades ou Cidade das Andorinhas. Como você avalia a passagem de Rafael Bilu até agora no Guarani? Boa, regular, até o momento, ou ruim? O Bilu chegou contundido, demorou um pouco para entrar, entrou e não deixou uma boa impressão, aí se recondicionou e se recuperou, terminou em alta o Campeonato Paulista e, claro, fez um jogo só pela Série C, meteu um gol de falta, de pênalti, muito bem batido, com muita categoria. E eu, pelo tempo que ele demorou para pegar no breu, pela questão física e clínica, considero, até o momento, a passagem do Bilu, Rafael Bilu, como regular com viés de boa com a camisa do Guarani. São 18:09. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, oferece conexão 100% fibra ótica, de alta performance com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes Guarani e Ponte Preta, a Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 18:11, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Chegam de contar, eu confio na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Cruzeiro e Bahia, que jogam hoje às 9h30 da noite no Mineirão, jogo que fecha a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que terá a arbitragem do paulista Flávio Rodrigues de Souza. O provável Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim, com Cássio no gol, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Lucas Vilauba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian ou Gabigol e Matheus Pereira, Wanderson ou Dudu e Caio Jorge. O Bahia do técnico Rogério Ceni, Ronaldo no gol, Santiago Arias ou Gilberto, David Duarte, Ramos Mindo e Luciano Juba ou Rezende, Caio Alexandre, Gia Lucas ou Eric e Everton Ribeiro, Cauli ou Ademir, Eric Pulga e William José. 9h30 da noite, logo mais a bola rola no Mineirão, tem Cruzeiro e Bahia, jogo que fecha a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate.
na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 16 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes hoje até 19 horas e 30 minutos. Já já tem o sorteio, você vai concorrer. Atenção, você vai concorrer no programa de hoje a presentes. Sim, tem presentes para você. Um par de ingressos do Wet n Wild mais um rádio portátil. Para concorrer, basta entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link, lá no chat, onde o pessoal coloca comentários. Você vai entrar nesse link. É um formulário e você vai preencher o formulário, pronto. Já estará concorrendo a um par de ingressos do Wet n Wild mais um rádio portátil. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! 18 e 17, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel, Vicente Coelho. Escuta, a Macaca vai ter que ganhar do Retrô. Tem que ganhar para valorizar o pontinho que conquistou lá em Florianópolis. Porque depois, na terceira rodada, o Coro vai cantar lá em Aracaju, contra o Confiança, entendeu? Não pode deixar para vir recuperar em cima do Anápolis aqui não. Tem que ganhar já do Retrô, beleza? Feliz Páscoa a todos vocês aí da Bandeirante e a todos os ouvintes, principalmente ouvintes da Ponte Preta. Muito obrigado para você também. Feliz Páscoa. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Dei risada agora, hein? Foi meio sarcástico com o ouvinte aí, pedindo que nós assistir todos os times da Série C e depois mandar o relatório para vocês aí. Gostei da resposta. Eu queria apontar o seguinte: o regulamento da Série C, eu posso estar enganado. Gostaria até que o Baixo Pesado comentasse o time, não. Ele é meio traiçoeiro, né? Que um time pode jogar aí com os outros 19 times, fazer uma campanha excepcional, ficar em primeiro colocado, primeiro lugar, e no quadrangular pegar um time com menos ponto, que pontuou menos que ele, e ficar de fora dos 4 que sobem, não é isso? Ou eu estou enganado? Um abraço para vocês da mesa. É o André Batista do Jardim Uruguai, Campinas. Abraço, muito obrigado, é isso mesmo, aconteceu o ano passado. O Botafogo da Paraíba fez na primeira fase 41 pontos. Classificou em primeiro. Só para ter uma ideia, o 8º colocado, que foi o Remo, fez 26. E o Botafogo, 41. Aí foi para o quadrangular. No quadrangular, o Botafogo fez 5 pontos e ficou em último lugar. Ficou com o mesmo número de pontos do último. E aí no critério de desempate ali ele ficou em penúltimo. E o Remo, que foi 8º, com 26, subiu. E o Botafogo não. Então são 2 competições numa só. Primeira fase, 8 times se classificam. Na segunda fase, 2 grupos de 4 jogam em turno e retorno e os 2 primeiros de cada grupo sobem. É outro campeonato que não tem nada a ver com o campeonato da primeira fase. Realmente você tem razão, é um campeonato traiçoeiro. Mais um ouvinte no ar. Avisa que o CH aí, Orlando aqui de Igaraçu. Duda, eu sou de 68, tenho 68 anos. E quase a idade dele. E morei 45 anos em Campinas, entendeu? Ei, o que acontece? Tigrão tá com razão, não? Naqueles tempos, em Campinas tinha time, né? Na época de 77,
de 86, né? 90. Ah, Batista, olha, é difícil, é muito difícil. Hoje tá difícil. Ok, um abraço. Você foi citado. E o ouvinte diz que tem aí mais ou menos a sua idade, viu, CH? Se eu entendi, ele é de 68 ou tem 68 anos? Eu não entendi. Pode ser uma coisa ou outra, né, CH? Ele disse que tem 68 anos. Então, eu nasci em 1968, então nós não temos a mesma idade. Não temos. Mas e aí, o que ele falou aí, o que você achou? Mano, não deu pra entender, Batista. Ele começou um assunto, depois mudou lá para o Tigrão, que o Tigrão tem razão. Não entendi o que ele quis dizer. Me perdoe, mas eu não entendi. Eu acho que ele confundiu o CH com o Tigrão. Ele acha que tem a mesma idade do Tigrão, né? E aí falou o CH, mas depois ele lembrou do assunto, que é sobre saudosismo. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. É o Denner do Taquaral. Queria parabenizar o Tigrão pelas palavras sobre o saudosismo. É exatamente o que você falou. Se nós chegamos aonde chegamos com 60, 70 anos, é porque nós somos os jovens que deram certo. Parabéns, Tigrão, por todas as palavras que você proferiu aí no rádio. Tá certo que muitos desses novinhos não vão entender mais da metade. Mas não tem problema não. A vez deles chegará. Parabéns. Uma outra coisinha, só para lembrar, fiquei muito emocionado ontem com as lágrimas de Neymar. Coitadinho. Chorou. Eu não vou falar lágrima de crocodilo não, porque ele não tem jeitão de crocodilo. É uma lágrima de galatixa. Abraço a todos, bom final de semana, bom feriado, boa Páscoa. Denner do Taquaral. Abraço pra você, Denner. Esse réptil aí eu não conhecia, hein? Galartixa. Deve ser uma mistura de... Gato com lagartixa. Gato com lagartixa deu galartixa. É uma lagartixa que mia. Galatixa. Uma vez o cara tava numa casa, assim, de muro bem baixinho, e na praia, mas aquelas ruas curtinhas que vão de um lado é o morro, do outro lado é a praia. E aí ele tava ali debruçado e tal, escutou um latido mais ou menos assim. Ele falou assim... grande, hein? Ele falou assim, é melhor eu ir pra dentro e tá vindo um jacorrão. Jacorrão, boa. O meu neto, Felipe, meu neto, minha grande paixão, ele era muito pequenininho, ele não estava aprendendo a falar ainda. E ele queria falar cachorro, e ele falava carroço. Carroço. Não, Felipe, é cachorro. É carroço. Ele falava carroço e não cachorro. Às vezes acontece, né? Sair diferente do que realmente é. Mas eles quando estão aprendendo, é a coisa mais linda do mundo, porque a gente vai ensinar e eles às vezes não aceitam, mas eles tentam assimilar aquilo que a gente está falando e às vezes a articulação de voz, a língua ainda não estão treinadas, né? Aí a minha neta, por exemplo, aí eu falava assim, onde você quer ir hoje? Ela falava assim, no Cubre. Não é, escuta aqui, não é Cubre, é clube. Ah, então vamos no Cubre. Aí passou, cresceu mais um pouquinho, muito inteligente, muito esperta. Aí ela fala, vovô, vamos no clube? Aí eu falava, agora eu, pra tirar uma onda. Fala assim, eu já falei pra você que não é clube, é cubre. Não é nada de cubre, é clube. Então eles aprendem muito rápido e são convictos. Quer dizer, eles não são convictos no aprendizado lá de trás quando eles falavam errado.
mas eles criam uma convicção quando eles têm exatamente a formação dessa convicção de que agora eles estão fazendo certo. E isso é muito legal. É uma coisa muito linda de ver a evolução em poucos meses, como que eles crescem em tudo, na percepção das coisas, no jeito de falar, no tratamento com as pessoas. É sensacional. São 18 horas e 27 minutos. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso, como o presunto, e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. E você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. 18h28, informações do Guarani, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, falando do Guarani. O jogo do Bugre é domingo, 7h, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, contra o time da casa. Segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e reabilitação é a palavra de ordem, né? O Guarani estreou com derrota no campeonato em casa para o Maringá pelo placar de 3-2. Essa derrota para o Maringá também resultando num futebol muito ruim, mostrado pelo time em grande parte da partida, e também reflexo do Campeonato Paulista, trazem uma pressão para cima do técnico Maurício Souza, que tem o respaldo da diretoria, pelo menos por enquanto não tem risco nenhum de troca no comando técnico do Guarani. Só que o desafio é ainda mais difícil, porque serão 2 partidas seguidas do Guarani fora de casa nesta Série C do Campeonato Brasileiro. E jogando fora de Campinas, o retrospecto do Guarani é muito ruim nesta temporada, né? Foram até aqui 6 partidas distante do brinco, sem nenhuma vitória, com 2 empates e 4 derrotas, então tem que quebrar também esse tabu, buscar a primeira vitória fora de casa num campo com gramado sintético, né? Bem diferente do gramado do estádio Brinco de Ouro. O atacante Rafael Bilu concedeu uma entrevista nesta quinta-feira. Ele disse que prefere o gramado normal ao gramado sintético, como é o de Brusque. É diferente, sim, né? Vou falar por mim que já tive uma experiência de se machucar em gramado sintético, que não foi, talvez foi um movimento não tão brusco, que talvez um gramado natural e não aconteceria a lesão, né? Mas gramado sintético se eu pudesse escolher gramado sintético natural, claro que seria natural, mas, respeito o Brusque pela realidade que eles enfrentam hoje, de estar com esse gramado, é respeitar, é chegar lá e jogar, se adaptar o mais rápido, né? E, poder desempenhar o melhor futebol, que eu acho que a diferença vai ter sim, em estilo, não no estilo de jogo, mas sim de velocidade de jogo, que fica bem mais rápido, né? Isso a gente vai ter que pegar rápido para conseguir um bom resultado lá na casa deles. O atacante Rafael Bilu que fez, né, o gol do pênalti, o gol de pênalti, foi o gol do empate no segundo tempo do Guarani na partida contra o Maringá.
Ele que ainda não se firmou como titular no time bugrino, está tentando agora na Série C. Ele faz um balanço sobre a sua passagem até agora pelo Guarani. A minha chegada foi meio difícil, né? Por conta que já vinha de um bom tempo parado, de uma lesão parada. E quando eu estava no CRB ano passado, não consegui desempenhar um papel tão bom por muito tempo parado. Ainda tem essa fase de recuperação, de volta de ritmo e aquilo, não consegui pegar lá. E cheguei aqui com uma grande expectativa de que os profissionais aqui iam me ajudar bastante, que já me conheciam, não sabia da gravidade que eu estava, para poder me apresentar ao máximo, né? Me recuperar ao máximo para que eu pudesse desempenhar 100% dentro de campo. E no começo ainda estava meio difícil, no começo ainda estava pegando um pouco, estava sentindo uma dificuldade, né, de ritmo, de leitura de jogo, e graças a Deus eu consegui desempenhar os jogos melhores, né? Na minha visão, nos 3 últimos jogos do Campeonato Paulista, São Bernardo ali, pelo Clube Corinthians, pude ser honrado, né, contra o Corinthians, né, na Liga do Ex, e pude ser honrado novamente aqui agora no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Ao final do jogo de domingo passado, no Brinco, o torcedor bugrino vaiou bastante o time, né, pelo rendimento e principalmente pelo resultado. Derrota com aquele gol sofrido no finalzinho, gol marcado contra pelo Matheus Sarará. O Rafael Bilu falou sobre as vaias do torcedor após o jogo do último domingo, após o apito final. As vaias dentro de campo, elas vão acontecer, claro. A torcida tem que cobrar mesmo, a torcida tá ali para ver se o time ganhar, né? E a gente tem que querer ser cobrado, tem que ser cobrado também por estar representando uma grande camisa e consequentemente esses resultados têm que vir, né? E creio que ainda vão chegar. O primeiro jogo foi talvez foi um jogo que foi decidido um pouco no detalhe. Poderíamos ter terminado o primeiro tempo com empate, né? Porque eu considero um dos gols dele como um impedimento legítimo que o juiz não conseguiu enxergar. Mas essa é a realidade, mas eu não tem o VAR, né, do futebol original, né? Mas não é desculpa para que a gente possa apresentar o melhor futebol. E tenho certeza que contra o Brusque a gente vai poder apresentar assim, mostrando mais o nosso estilo de jogo. Palavras, portanto, do atacante Rafael Bilu. O time do Guarani deverá ter mudanças, hein? O gol deverá ter novidade, o André Ventura poderá fazer a estreia aí no lugar do Fred Conte. Também dúvidas sobre a presença do Samuel, né? Centroavante que acabou não indo bem na partida contra o Maringá. Tem também a questão do jogador do meio campo, o Anderson Leite, que começou a partida como 10 e como titular, né? Pode ter mudanças também no sistema do meio-campo. São as possibilidades que tem o Guarani para montar o seu time visando o jogo contra o Brusque, domingo fora de casa. Batista, informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. 18h34. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para essa dica muito importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais lá no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Time do Guarani não ganha fora de casa há muito tempo. Então vai ter que quebrar esse paradigma se quiser um resultado melhor dentro do início da competição. A última vitória do Guarani fora de casa e assim mesmo não foi fora da cidade.
foi no derby, no dia 20 de outubro de 2024. Matheus Bueno, a Ponte, jogou no Majestoso e o Guarani venceu pelo placar de 1-0. Jogo fora de casa, mas dentro de Campinas. Na temporada passada, o Guarani venceu apenas 2 partidas fora de casa. 3-0 sobre o Ituano, 27 de janeiro de 2024. E 17 de agosto de 24, 4-0 sobre a Chapecoense. São 148 dias sem vencer como visitante. No domingo, serão 151 dias. Campanha do Guarani fora de casa desde o início de 2024. 31 jogos, 3 vitórias, 23 derrotas, 5 empates. Marcou 23 e tomou 52 gols. Ou seja, um saldo negativo de 29. E aí, CH, com esse time, temporada desde 2024, somando 24 e 25. Guarani ganhou 3 jogos em 31. Vai ganhar domingo, 7 da noite, contra o Brusque ou não? Pelo que eu assisti contra o Maringá, não. Quero estar errado. Porque a impressão foi muito ruim para mim, principalmente com as atitudes do treinador e depois o que ele falou na entrevista coletiva. Então eu sempre tenho esperança de que as coisas melhorem, mas eu não vejo possibilidade de mudar o cenário atual se ele não mexer nos conceitos dele. Ele vai fazer isso? Eu já cansei de ver no futebol de Campinas treinadores teimosos que eram abraçados com o seu conceito. Tudo bem, eu acho que ele tem que seguir com a cabeça dele, mas tem coisas que tá muito clara, não tem por que insistir. Desculpa, eu gostaria que o time fosse diferente, não só no comportamento, na atenção, mas nas escolhas individuais para a escalação de começo. É isso que eu espero. Eu já me assustei, né, com o jogo, porque foram 45 dias de preparação. Eu imaginava que o time pudesse pelo menos ter uma organização, né? Eu não assisti isso. No segundo tempo melhorou um pouquinho, mas no primeiro tempo o Guarani escapou de tomar 4 gols. Esse foi o jogo que eu assisti. Agora vai jogar fora de casa, com esse time que está aí, com uma defesa titubeante, com meio campo acéfalo, um ataque de risos, é difícil, né? Aí ele insiste em algumas peças que eu não consigo entender, né? Esse Samuel, desculpa, cara, precisa se condicionar primeiro. Ele até sabe jogar futebol porque eu conheço o jogador, mas do jeito que ele tá, não dá. Não dá. Aí quando o ouvinte liga aqui na rádio, manda mensagem para sugerir a base, é melhor colocar o garoto da base do Sub-20 lá do time do Jairo do que assistir o que nós assistimos boa parte do jogo contra o Maringá. Um negócio melancólico. Sem falar no Anderson Leite, né? Como armador e o treinador levantando a bandeira e defendendo o jogador e a posição que o jogador jogou com unhas e dentes. Ele está equivocado. Tenho o maior respeito pelo Maurício. Vou torcer para o Guarani golear o Brusque, mas é pouco provável que isso aconteça. Depender, talvez o João Vitor faça muita diferença de começo, se ele for começar. Se o treinador tiver um lapso de consciência, trazer o Anderson Leite para ser o segundo volante ao lado do Caio Melo e pôr o Baianinho por dentro. Aí ele pode até acrescentar mais um de marcação sem problema, mas não dê a incumbência para o Anderson Leite para poder arrastar essa bola para os homens de frente, porque ele não sabe fazer isso. Apesar da inteligência dele, da liderança dele, ele é um profissional do mais alto gabarito, mas para jogar como segundo volante. É ali que ele joga. Então, sei lá, Batista, eu fiquei assim, bem chateado, não dá para tirar conclusão. Eu não tirei conclusão. O que eu assisti não foi legal.
Eu tenho dito aqui que vou esperar pelo menos 3 rodadas para realmente fazer 3, 4 rodadas para realizar uma avaliação com mais correção, né, Batista? Eu acho que apenas uma partida só, não enfrentou qualquer time. O Maringá é um time que vai brigar em cima, essa é a minha opinião, tá? E respeito quem pensa diferente. O Maringá vai brigar em cima, não é? E vamos ver, Batista, é uma grande incógnita. Vou repetir, a primeira apresentação do Guarani contra o Maringá não recomenda que essa vitória aconteça fora de casa, Batista. E para você, Tigrão, olha só, lembrando hoje o treino, um pedaço do treino foi liberado, mas não deu para ver nada, né? Misturou todo mundo lá entre reservas e titulares e o técnico ficou conversando com os goleiros e ali simulando uma saída apoiada do campo de defesa com os goleiros sem dar o tal do chutão. Então, provavelmente, essa será a tônica do time do Guarani diante do Brusque. Acontece que às 16h30 a imprensa foi convidada a se retirar. É como você vai numa churrascaria rodízio e aí o garçom passa com aquele espeto de coração. Aí deixa lá 2 corações no seu prato, né? Você come os 2 corações e aí o dono da churrascaria vem e te convida para deixar o recinto. E aí você fica pensando nas outras carnes que você não comeu. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso que fez ou que faz o Guarani liberando um pedacinho do treino. Quer dizer, o bom mesmo, aquele que a gente poderia ter uma noção do que pode acontecer, que é o coletivo. Aí não, a imprensa não pode. Aí é retirada do recinto. Mas, e aí, Tigrão, o que você acha, hein? Batista, eu vou dar um exemplo um pouco mais, acho que um pouco mais real do que eu sei. Por que o dono da churrascaria te pôr pra fora, né? Você comeu só 2 Hertz. Que ele deu uma olhada assim e falou, esse aí não vai ter dinheiro pra pagar, entendeu? Então acho que é melhor sair antes, assim ele comeu só o coração, o prejuízo será menor. Mas você chama a polícia, você fala que você tá escrito na minha testa que eu sou um duro, ou que eu vou te dar um golpe. Não complica a minha metáfora, Tigrão, pô, você é meu amigo ou amigo da onça? Pô, parece a história do amigo da onça, o cara contando a história pro amigo, olha, é o seguinte, encontrei uma onça, cara, e aí, o que você fez? Corri, ué, e ela não correu atrás? Pois é, ela correu atrás, mas eu corri mais que ela, e aí, ela não te pegou? Não, ela não pegou porque eu subi na árvore. E ela não subiu na árvore, e ele foi falando e sempre, toda hora, a onça estava atrás dele. Ele falou, pô, para com isso, pô. Você é meu amigo ou amigo da onça? Então não complica, Tigrão, vai em frente. Você poderia ter simplificado, né? Dizer que a atual liberação de treino do Guarani para a imprensa só vai até segurar na mão. Depois dali o pai da moça chega e você fala, vai, já deu horário. Então o Guarani tá deixando só pegar na mão e olha lá, de forma vigiada. A hora que começou sabe como é que é, né? Aí o pai falou, ei... Eu namorando a minha esposa, né? A minha querida, a minha amada Márcia Batista. O tinte velho lá. Não, é o seguinte, o pai e a mãe ficavam na sala assistindo televisão. E o namoro era na cozinha. Então a gente encostava-se uma cadeira na outra e ficávamos ali. Mas eu vou te contar o que os dois, o seu Bruno e a dona Mafalda, o que eles tomavam de água era uma grandeza. Ora vinha um porque a talha, não sei se você sabe o que é talha, né? Que é... Lógico. Talha é aquele bebedouro de cerâmica. É um recipiente de barro cerâmico com um filtro dentro. Então, aquele filtro ele ficava na pia da cozinha. Então, uma hora vinha um, bebia água, voltava para a sala. Daqui a pouco vinha outro,
bebia água, voltava para a sala. E era assim o tempo inteiro. Quando dava 9 horas, aí tinha que ir embora. Era o horário final do namoro. É o treino do Guarani. Eu ficava imaginando, eu falava, amor, esses dois aí devem... A barriga dos dois estava enorme, cheia de água. E aí era só pegando na mão, não dava nem para dar um beijinho. Não é o treino do Guarani? É igual. A hora que você, né? Entendeu, né? Deu a hora. Mas você não era estratégico, nem você, nem a Márcia. Porque eu já prestaria atenção no outro negócio. Esses caras estão vindo beber tanta água aqui, pra ficar buraqueando a gente, fica aí, né? Naquela, né? Dando aquele olhar 43 pra ver se tá tudo em ordem. Não tem nada errado. Mas uma hora eles vão no banheiro. E pelo que eles estão bebendo de água, eles vão ficar lá uns 10 minutos. Aí era a sua vez. Você, né, não prestava atenção, você só prestava atenção na talha. Você tinha que prestar atenção no banheiro. E aí sentar a botina. Do que nós estávamos falando mesmo, Batista? Não tenho a menor ideia, Tigrão. Do Guarani em Brusque. Aí eu quero... Você falou aí que nesse treino que a imprensa só vê até a hora que pegou na mão, o resto não vê. Você falou que o treinador ficou... Só uma informação. Mudou o horário do jogo. De novo? Atenção, no dia 28 de abril, o jogo em Caxias do Sul, no Centenário, passou para 19h30. Então o Guarani, domingo, agora, o próximo domingo, joga contra o Brusque. Aí, no dia 28, que é um domingo, joga contra o Caxias. Esse jogo será 19h30. O pessoal está gostando de colocar o Guarani para jogar à noite, hein? É segunda-feira. Ah, é segunda? Não é porque, domingo. Vamos fazer a continha. Hoje é o que é? 17. Amanhã 18. Depois da manhã, sábado, 19. Domingo, 20. Próximo domingo, 27. Verdade. Segunda, 28. Segunda. Então não teremos piorou um pouco jogo mais. Domingo. O jogo era domingo, às 16. E passou para segunda, às 19h30, dia 28. O cara do departamento técnico lá da CBF é muito amigo do Guarani, né? Eu estava falando da conversa do treinador com os goleiros, orientando como é que é feita a saída apoiada. Tem coisa, rapaz, que eu vou dormir pensando, acordo pensando e não consigo entender. Você pode até ensaiar uma saída de 3. Pode. Mas não na conversa. Alô. Conversa. O que houve aí? Ouve Rádio Bandeirantes. Oi. FM 85,7. Oi, tô chegando agora? Essa é aquela piada do Faustão, né? Faustão caiu o retorno seu aí, aqui tá tudo certo. É isso aí, manda a bucha. Meu retorno aqui é do rádio, não saí em nenhum minuto. Alguém aí, né, o retorno aí deu problema. Bom, é o seguinte, como é que você ensaia, e claro que ele vai ensaiar também com a bola rolando, por isso que os repórteres saíram, mas eu não consigo entender como combinar que vai fazer saída apoiada de 3, de 4, que é negócio de sair sem dar chutão. Isso não existe. Sabe por que não existe? Porque você não sabe se vai ser possível sair tocando sem dar chutão, sem quebrar a bola. Porque se o adversário estiver, e tudo leva a crer que o Brusque e todos os adversários que o Guarani vai enfrentar fora de casa, na casa do adversário, vão fazer isso. Ele dá um bote, sobe a marcação lá na frente e a chance de que você venha a perder essa bola na saída ali, como aconteceu por 4 oportunidades, 4 contra o Maringá, e numa delas que o Lucão ficou ali sabonetando a bola na lateral, ele acabou perdendo a bola e saiu o gol a 50 minutos e o Guarani perdeu o jogo. Tá bom ou não? É isso. Então, era pro Maringá ter feito 2 gols no mínimo no primeiro tempo de bola roubada antes da intermediária do Guarani defensiva. Então não tem essa de falar, nós vamos ensaiar porque nós vamos jogar assim. Eu acho isso um absurdo, porque você vai jogar assim
se as circunstâncias do jogo estiverem favoráveis. Ó, o adversário está marcando da intermediária para trás ou a partir da linha de meio campo. Sai tocando, sai organizando, sai distribuindo o time, ótimo. Você vai dar chutão se ele está com 11 lá atrás? Ele vai ganhar de você, porque a sua defesa está postada. Ele vai ganhar numericamente e a bola vai voltar. Não adianta dar chutão. Então você vai saindo, evoluindo com o time, que nem uma escola de samba, porque tem o quesito evolução. Você vai passando, né? Você vai avançando organizadamente. E depois vem lá a nota dos jurados. 10. Evolução. 10. Então, você evolui com a bola tocando quando você não está pressionado. Então não dá para transformar a saída apoiada num modelo de jogo. Ele poderá ser usado de acordo com o comportamento, o posicionamento e a estratégia do adversário. E ponto. O resto ninguém vai me convencer, nem até o meu último suspiro. Eu vou continuar dizendo isso. Você vai jogar com saída apoiada tocando quando der. Aí o que disse o Maurício na coletiva? Eles têm uma única jogada. Eles não trabalham a bola. Eles rifam lá na frente e depois brigam pela segunda. Só que ele não falou segunda bola. Ele usou um outro termo mais moderno, mas ele quis dizer o rebote. O que é a segunda bola? É o rebote. Você rifa, alguém de lá rebate e você briga pelo rebote, já está perto do gol. Ele só faz... Só que o Maringá pegou o Guarani toda hora, sim. E o Guarani, por 4 vezes só no primeiro tempo e umas 2 no segundo, ele perdeu a bola perigosamente porque não quer dar chutão. Então esse dinizismo, essa inspiração passada pelo Fernando Diniz, eu acho bonito. No Real Madrid, no Barcelona, no Bayern Munique, né? No Milan, na Inter de Milão. Bom, enfim, time que tem uma qualidade de saída de bola que permite a ele fazer isso. De repente, o Palmeiras, o Flamengo. Agora, se você não tem um zagueiro que é líbero, autêntico, que tem habilidade, se você não está muito bem treinado para isso, e o adversário está te pressionando dentro do seu campo, você está pedindo para tomar porrada. Você está pedindo para tomar tiro no peito, na cara. Não adianta. Então, estabelecer isso como uma norma de conduta, nós vamos treinar a saída de bola, é importante. Mas você vai sair assim quando der. E não transformar isso em regra como o Guarani transformou no domingo e se deu mal. Muito mal. Então eu vou dormir pensando, acordo pensando e não consigo entender. E a chance do Guarani trazer um bom resultado de Brusque no domingo à noite é pelo menos 3 alterações, além do goleiro que parece que será trocado. 3 nos jogadores de linha. É isso. Tem que começar o jogo com o João Vitor. Tem que começar o jogo com o Denis Júnior. Tem que começar com o Baianinho, fazendo a função que tentou fazer e não fez no domingo, o Anderson Leite. E talvez, mas aí as opções são pouquíssimas, como nós conversávamos hoje nos donos da bola, também uma alteração na zaga que foi muito mal, sobretudo o Lucão, que é bom jogador, mas foi mal. E já não vinha bem nos últimos jogos do Campeonato Paulista. Mas ele formou, eu acho que a melhor dupla de zaga do Guarani ainda é o Lucas Rafael, que é o Lucão, e o Rafael. Eu acho. Só que o Lucão no domingo foi muito infeliz. E aí seria uma outra possibilidade, mas não tem opções, né? Só tem o Coutro, que veio lá do Náutico. E ainda acho que não está devidamente aclimatado ao sistema de jogo, ao clube, enfim. Não está aculturado ao Guarani. Essa é a chance. E o negócio de... Se eu começar a ver no domingo à noite o Guarani com saída de bola e emoção a todo momento, eu vou pedir para parar. Vou pedir para parar que eu quero descer, tá, Batista? Perfeito. Porque ficou claro contra o Maringá que isso, quando a marcação é alta, não funciona e é muito perigoso. 18h56, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h59. Rodízio de pizza com a melhor qualidade é no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas e com muito recheio. Massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas. E a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento e ambiente agradável. O espaço é climatizado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do João Dias é 97410 6068. 97410 6068. Fica na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, próximo da Moraes Salles e bem próximo também da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde aí, Batista, colegas aí do programa. Bom programa para vocês. Eu sou um
crítico da torcida do Guarani, né? Sempre critico, meto o pau, vou continuar metendo. Sou da época que a torcida do Guarani ia muito mais no campo, incentivava muito mais. Agora eu vou fazer um contraponto aqui. Pô, mas também, olha o Guarani, a diretoria, não contratou ninguém assim pra chamar atenção, pra chamar público, não tem ninguém, cara. Poderia ter que fosse um jogador assim com nome, apesar de toda a dificuldade, mas pelo menos faria um esforço. Outra coisa que desanima, o centroavante, cara, o João Marcelo, porra, fez um campeonato legal, foi embora, meu. É sempre assim. Isso aí desanima um pouco, sabe? Você vê a Ponte lá, segurou Geno, segurou Jean Dias, Elvis. E por que o Guarani não segura? Então é meu contraponto aí. Um abraço para vocês. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão. Boa noite, CH. Batista, informação maravilhosa essa de alteração do horário de jogo do Guarani. Pelo menos vamos ficar mais 2h30 sem estressar no domingo. Valeu, Batista. Um abraço. Pico, turma do Cambuí Campinas. Abraço. Fiquem com Deus. Bom feriado. Abraço, muito obrigado, Pico. Mais um. Boa tarde, amigos da Bandeirantes. Mário Bugrino aqui de São Paulo. Só um comentário aí a respeito do que eu tenho ouvido na rádio. Concordo que estamos todos aflitos aí pela campanha do Guarani, né? O primeiro jogo. Jogou mal e perdeu. Mas a gente tem que, tomar um pouco de cuidado para não dar um peso em algumas coisas a mais do que dos problemas que já acontecem, né? Dizer que o treinador é teimoso porque insiste no Samuel. Pô, Samuel, até onde eu sei, foi o primeiro jogo que ele entrou e ele jogou só ele saiu, né? O treinador ainda substituiu ele no segundo tempo. Ele é teimoso porque usou o jogador um tempo? Não sei. Eu não sei se é por aí. Eu acho que há críticas a serem feitas também. Não colocaria lá o Anderson Leite. Mas eu acho que não é o perfil dele ser teimoso. Acho que até pelo contrário. Se você ver o histórico do Maurício Souza aí pelo Guarani, ele tem substituído e tem alternado bastante o time. Então eu acho que ele alterna até demais. Deveria insistir numa filosofia mais única aí, mas ele troca jogadores, ele põe, então não acho que é esse o defeito, há outros, mas só pra gente ter um pouco de foco aí, pelo menos a minha opinião. Não dá pra falar que é teimoso quem colocou o jogador pra jogar só um tempo de um jogo, de um primeiro jogo do campeonato, tá? Minha opinião aí. Uma boa noite e grande abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Olá, Carlos Batista, boa noite, tudo bom? César aqui, um profundo admirador aí do seu programa e fuçando as internets da vida aí, né, as redes sociais, eu vi uma foto dessa moça aqui, se não me falha a memória, ela mora no sul. Rapaz, mas eu levei um susto, olhando bem a cara do indivíduo aqui, não é a cara do nosso saudoso amigo que nos deixou há um tempo, Zé Arnaldo, parece muito, né? Super abraço, um ótimo final de semana, fica com Deus. Abraço, muito obrigado, fica com Deus também, parece sim. Mas vou pedir a opinião do CH e também do Tigrão, né? O ouvinte mandou a foto. E aí, CH, você acha a foto está no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes? Então, quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a foto. Você acha que parece ou não com o Zé Arnaldo? Para mim parece, Batista. E para você, Tigrão? Parecidíssimo. Talvez se fosse irmão, não seria tão parecido. Emocionante a foto. Perfeito, então tá aí, né? Os três que estão hoje no programa também concordam com você, ouvinte. Sim, parece muito com o Zé Arnaldo, que está morando no céu. E atenção, porque agora tem o sorteio. Você que participou, preencheu o formulário, o sorteio vai pro ar agora. Já! João Vitor Mariano, 19 o telefone e o 19 é o código de área. E o telefone
99321 e os 4 números finais que eu não vou divulgar. Muito obrigado para todos que participaram. Parabéns ao ganhador que vai retirar em 3 dias úteis. Amanhã feriado não conta, segunda feriado não conta. Então na semana que vem, terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta da semana que vem, das 9 até as 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. E muito obrigado para todos que participaram. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro Brasileirão. Ontem, pelo prosseguimento da 4ª rodada, jogando em casa, o Corinthians perdeu para o Fluminense por 2-0. Também em casa, o Sport perdeu para o Red Bull Bragantino por 1-0. O Mirassol goleou o Grêmio 4-1. Botafogo e São Paulo empataram por 2-2. O Palmeiras, fora de casa, venceu o Inter por 1-0. O Flamengo goleou o Juventude por 6-0. O Santos venceu o Atlético Mineiro por 2-0. E o Vitória derrotou o Fortaleza por 1-0. Hoje, 9h30 da noite, o fechamento da rodada com Cruzeiro e Bahia. Flamengo e Palmeiras lideram a competição. Flamengo é o primeiro colocado pelo número de gols marcados, ambos com 10 pontos. Fluminense é o terceiro com 9 e o Ceará é o quarto colocado com 7 pontos. Os 4 últimos, Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro e Sport. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem, 3 jogos foram realizados pela terceira rodada. O Paysandu perdeu para a Chapecoense 2-0. O Avaí venceu em casa o Operário por 1-0. Coritiba e Novo Horizontino empataram por 0-0. Hoje, 7 da noite, tem Goiás e Vila Nova. 8 da noite, Criciúma e Atletique. Além de CRB e Volta Redonda. E também Botafogo e Remo. Fechando os jogos de hoje, 9 da noite, tem Ferroviária e Atlético Goianiense. 9h35, América Mineiro e Amazonas.
Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série C, segunda rodada. A Ponte Preta joga no sábado, às 17 horas, Moisés Lucarelli contra o Retrô. E o Guarani joga no domingo de Páscoa, às 7 da noite, contra o Brusque, em Santa Catarina. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19h12 em Campinas. Notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. O Corinthians emitiu um comunicado dando conta da demissão do técnico Ramon Dias. A diretoria já havia entrado em contato com Dorival Júnior para alinhar a vinda do Dorival Júnior, mesmo antes da demissão do técnico Ramon Dias. Internamente, a troca da comissão foi tratada e desta maneira, né, fica essa informação de bastidor que vazou, que o Dorival foi procurado antes da demissão, que ocorreu agora no período da tarde. Capitão do São Paulo, pauta 2. Capitão do São Paulo, o atacante Caleri, passou por exames na tarde desta quinta-feira no Hospital Albert Einstein, que a diagnosticaram uma ruptura do ligamento cruzado anterior, LCA, do joelho esquerdo. O tempo de recuperação costuma ser de 6 a 9 meses nesses casos. O jogador passará por cirurgia na próxima semana e a diretoria do Tricolor vai até a Europa em busca de um reforço para suprir a ausência do argentino. Pauta 3. O RB Leipzig, da Alemanha, fará uma turnê no Brasil entre os dias 23 e 30 de maio. E durante a passagem pelo país, disputará um amistoso contra o Santos no dia 28, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. E por que esse jogo será no estádio municipal? Porque esse estádio será a casa do Red Bull Bragantino nos próximos anos, enquanto Nabi Abichedi será transformado em arena. Estima-se um período de 2 anos. O Red Bull Bragantino investiu 20 milhões de reais para a reforma total do estádio municipal. E quando a arena ficar pronta e o Red Bull retornar para a arena Nabi Abichedi, o estádio municipal, a reforma feita ficará para o município. Bacana aí a atitude do Red Bull Bragantino, que vai utilizar o estádio municipal, mas também tem a contrapartida, toda a reforma providenciada ficará para o município. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Ô Batista, lamentável essa contusão do Caleri, né? São Paulo que tá com a bruxa solta, né? Não tem jeito lá pelos lados do Morumbi. Oscar, Lucas e agora LCA, infelizmente, do Caleri, que é um jogador muito importante para o São Paulo. Tanto é que a diretoria já deu pistas aí que vai para a Europa ter que contratar um substituto. Que ele vai voltar, nós estamos em abril, só vai voltar a jogar futebol no finalzinho desse ano, começo do ano que vem. É um desfalque importantíssimo, não é? E realmente o pessoal, além de contratar um novo centroavante, seria bom jogar um pouco de sal grosso lá no Morumbi, viu, Batista?
assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião. A mim não causa nenhuma surpresa a demissão do Ramon Dias, e a surpresa é menor ainda ao saber que vazou a informação que mesmo antes de formalizada a demissão, o Dorival Júnior havia sido procurado. Se a gente tentar estranhar esse fato, minimamente nós estaremos sendo demagogos, porque ninguém demite ninguém se já não tiver alguém contactado. Publicamente, os caras não admitem. Não, imagina, sentou com ele, aí começou a pensar, reunimos a diretoria. Mentira. Todo mundo faz isso. Às vezes não está contratado ainda, como é o caso do Júnior no Corinthians. Mas também os nossos clubes aqui, todos, quando ele define e toma a decisão e vai demitir, ele já contactou alguém, pelo menos consultou, ainda durante a vigência do contrato daquele que está sendo demitido. Portanto, para mim, surpresa zero. Até porque ética no futebol brasileiro é igual perna de cobra. Se existe, ninguém vê. 19h17 em Campinas. Boa noite, Batista. O jogo do Bugre, domingo, terá transmissão na tela da Band. Rafael. Ô, Rafael, não. O jogo da Band é sempre de sábado, às 5 da tarde. Então, Ponte e Retrô é o jogo nesse final de semana na tela da Band, tá bom? Jogo do Guarani vai estar no Nosso Futebol, aquele serviço de streaming pela internet. Então é lá. E claro, aqui na Rádio Bandeirantes, com a transmissão, estarei no comando, na narração desse jogo, domingo, às 7 da noite. Batista, vamos ver se o Tigrão é bom de matemática. É o Renato Alves que mandou a mensagem. Se eu for ao litoral hoje e chegar lá meia-noite, passando todo o feriado no litoral e vir embora do litoral na terça ao meio-dia, quantas horas ao todo eu ficarei no litoral? Em Tigrão. Tô lendo do jeito que ele escreveu aqui, Renato Alves. 80 horas. 80 horas, ô Renato. Agora você manda, né? Não sei se era uma pegadinha. Mas a resposta do Tigrão, 80 horas. Tá bom, Renato? Aí você manda aí o complemento da mensagem, tá bom? 84 horas, eu tô com o raciocínio lento. São 24 mais 24 mais 24, 72. Mais 12 para voltar na terça ao meio-dia. 12 com 72, 84 horas. Se for pegadinha, entrei, não tem problema nenhum. Aprendo mais uma, respeito o ouvinte e vamos em frente. Porque hoje eu estou tão cansado que eu estou até o Tigrãozinho Paz e Amor. Então o Tigrão refez a conta. 84 é a resposta do Tigrão. Boa tarde, Batista. Onde está o Gé? Marcos de Paulínia. O Gé está em recuperação, está em transição. Ainda não tem possibilidade, né, de ser utilizado, mas está em transição. Aliás, rapidamente, não dá tempo de defender tese, mas um ouvinte falou aí, né, quando o Gé estiver pronto, como é que o técnico vai fazer? Vai mudar a sua plataforma? E aí, Tigrão, quando o Gé estiver pronto, quem é que sai do time para o Gé entrar? Olha, eu acho que para jogos fora ele não vai abrir mão de 3 zagueiros. Aí ele vai tirar um dos extremos. Provavelmente o time vai ter 3 zagueiros, 3 no meio, os 2 laterais
Dois laterais fecham uma figura de 5 bicos no meio, pentágono, então 3 mais 2 laterais, 5. Os 3 zagueiros são 8, né? Goleiro 9 e 2 na frente, Jean Dias e Gé. E para você, CH, como é que fica? Quem é que sai para a entrada do Gé? Teoricamente o Serginho, Gé e Jean Dias na frente. Olha, uma informação sobre o Guarani. Até hoje dei na tela da Band a informação sobre jogador que saiu do Guarani e entrou na Justiça. Então é o seguinte, ó. Guarani não renovou o contrato do René Santos. E o René Santos entrou na Justiça reivindicando vencimentos que não foram pagos no ano passado. 1.084.000 é o valor da causa. René Ferreira dos Santos. E o advogado dele é o Luiz Henrique Maia Mendonça. Então, René Santos, o contrato venceu dia 15. Hoje é 17. E ele acionou a Justiça do Trabalho. A outra ação trabalhista de rito ordinário é de Douglas Borges. Essa é de 282.624. Advogado Lucas Silva de Oliveira. E o réu, Guarani Futebol Clube. Então, 2 ações trabalhistas contra o Guarani Futebol Clube. E isso sem contar aquela ação que está na Justiça também do Lucas Paraíso, que é um negócio inexplicável. Lucas Paraíso foi mal aproveitado, saiu emprestado para Portugal com o Guarani proprietário dos direitos econômicos, e aí veio uma ação do Lucas Paraíso, uma ação contra o Guarani, por falta de pagamento de FGTS, uma série de recolhimentos que não foram efetuados. E por isso, usando a Lei Pelé, o Guarani perdeu os direitos do Lucas Paraíso. Então é uma situação complicada, né? São 2 ações trabalhistas e mais aquela ação do Lucas Paraíso, que também é uma ação, e o Guarani perdeu pela ação, claro, vai recorrer, assim como também estas 2 ações trabalhistas, mas a gente sabe como é que funciona, né? A lei trabalhista nesse país. O empregador dificilmente leva vantagem. A única coisa que pode acontecer é ele conseguir desclassificar ali alguns pedidos e reduzir o valor da causa. Mas alguma coisa terá que pagar aí para os 2 atletas e também no caso lá do Lucas Paraíso. E agora na lata! Responde na lata! Bem, vamos ver então o que é que nós temos aqui na lata para essa quinta-feira. Dá uma olhada aqui na lata de hoje. Aqui está a lata preparada pela produção. Se fosse você, Dorival Júnior, e tivesse propostas com os mesmos valores de Grêmio, Corinthians e São Paulo na mesa, você aceitaria? Começo com você, CH. Aceitaria a proposta do São Paulo. E você, Tigrão, você aceitaria? Qual a proposta que você aceitaria? São Grêmio, Paulo. Corinthians ou São Paulo? São Paulo. Vamos lá, Tigrão, eu sigo com você. O que mais chamou a sua atenção até aqui na 4ª rodada do Brasileirão? Demissão do Quinteiros,
técnico do Grêmio. Demissão do Ramon Dias, apresentada e anunciada agora há pouco através das redes do Corinthians. Lesão grave do Caleri, terá que passar por cirurgia. Vai ficar aí no mínimo 6 meses afastado. Lesão do Neymar Júnior. Saiu com problemas na coxa mais uma vez. Não sabemos qual o grau, né? Se é 1, se é 2, se é 3. Ou a goleada do Mirassol meteu 4 no Grêmio. O que você escolhe? Contusão não surpreende nunca o Caleri. Saída do Quinteiros e do Ramon Dias eram favas contadas. Contusão do Neymar é a rotina. Agora o Mirassol meter 4-1 no Grêmio, para mim é a maior surpresa. E para você, CH, qual é a sua reflexão aí sobre esse tema? 4-1 para o Mirassol. Para mim, a grande surpresa aí entre as notícias aí que você trouxe. E o Reinaldo marcou 2 gols. 2 gols de bola parada, um golaço de falta e mais um gol de pênalti. Pauta 3. Neymar volta a sentir problema na coxa esquerda e deixa o campo chorando na vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro 2-0 na Vila Belmiro. E aí, CH, eu continuo com você. Você ainda acredita que Neymar possa ser a principal peça da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026? Batista, eu lamento muito falar o que eu vou falar, mas o Neymar, por enquanto, eu espero que eu esteja errado, é um ex-jogador em atividade, é um jogador imaginário. Não dá para falar nesse momento. A sequência de contusões do atleta, a gente precisa ver como é que isso vai ficar um pouco à frente. Eu lamento muito, mas nesse momento, vou repetir, o Neymar é um atleta que todo mundo torce, mas as coisas não se transformam em situação material. É um jogador imaginário. E para você, Tigrão, quais são as suas considerações sobre esse tema? Torço, mas não acredito. Só acreditaria se ele fosse para um seminário com regime de internato, com um grande médico, um preparador físico, um personal training e um fisiologista internados com ele. E que ele não tivesse saidinha nem no Natal. Aí eu poderia acreditar. Ele, fazendo festa, querendo ser o playboy do mundo e querendo jogar futebol, eu torço para que ele ainda possa ser o grande Neymar na seleção brasileira. Mas infelizmente não acredito mais. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço, tchau. Até amanhã, Batista, um abraço para você, um abraço para os amigos da manhã, e amanhã estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Valeu, CH, um grande abraço para você, até amanhã, CH. Para você também, boa noite a todos. Olha, é o seguinte, uma vez mais, o convite para você acompanhar o jogo Ponte Retrô na tela da Band. Vai passar na TV aberta. Portanto, é de graça. E também vai passar no Band Play. Você poderá acompanhar, além da TV aberta, grande parte do Brasil. Esse jogo vai para toda a região de Campinas, para o Nordeste, para o Norte e Nordeste e também para Manaus. E no Band Play para todo o Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Então você que vai viajar, baixe o Band Play para você assistir numa região, caso você vá para uma região que não sintonize a Band na TV aberta, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado para você que mandou aqui mensagens. Não, se a sua mensagem não foi para o ar, eu lamento, mas a única mensagem, a única maneira de saber se a mensagem vai para o ar ou não é mandando para cá, tá bom? Muito obrigado. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora,
Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre